Olá, tudo bem? Você já parou para pensar como é difícil fazer escolhas hoje em dia? Das mais simplórias, como escolher um filme que você vai assistir na Netflix, até as mais complexas, como devo mudar de carreira, assumindo um novo trabalho, ou devo permanecer nesse? Devo me casar ou devo permanecer solteiro? Comprar uma casa ou viajar ao mundo? Eu acho que é por esse motivo que a temática do multiverso e das dimensões paralelas abordadas em filmes como Homem-Aranha no Aranhaverso ou como Efeito Borboleta, se bem que Efeito Borboleta é uma temática um pouco diferente, mas como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, tem ganho tanta ênfase, tanto destaque ultimamente e tem feito tanto sucesso, principalmente entre os jovens adultos. A ideia é mais ou menos assim: quem será que eu seria numa dimensão paralela? Será que eu teria um outro trabalho? Será que eu teria casado com uma outra pessoa? E eu gosto muito de um filósofo dinamarquês bem doidinho das ideias chamado Søren Kierkegaard, que teria muita coisa a acrescentar a esse debate. Kierkegaard foi um dos filósofos que criou, que iniciou a escola filosófica chamada de existencialismo. E essa escola, ela basicamente se preocupa em explicar quais são as principais questões da existência humana, nas suas mais diversas camadas. Foi de Kierkegaard a frase "faça isto ou aquilo, você irá se arrepender", no seu livro Isto ou Aquilo. E a ideia do Kierkegaard é que não importa muito o que você vai escolher, você sempre vai ter algum nível de arrependimento. Calma, eu vou te explicar para ficar claro o que ele quer dizer. Ao fazer uma escolha sobre algo, você sempre abre mão de outra ou outras possibilidades. Por exemplo, ao escolher um emprego, você abre mão de continuar estudando ou de escolher outros trabalhos que na sua cabeça poderiam, de alguma maneira, te trazer mais felicidade ou mais dinheiro. Ao escolher casar com uma pessoa, você abre mão de permanecer solteiro ou de casar com outras pessoas que você poderia também casar e que você eventualmente pode pensar: será que eu teria sido mais feliz se tivesse casado com outra pessoa? Percebe? Então, existe sempre um ponto de interrogação quando você faz uma escolha e não sabe como teria sido a sua vida ao ter feito escolhas diferentes. E é por isso que Kierkegaard acreditava que o arrependimento é parte da condição humana e que é algo que não pode ser evitado ou de alguma maneira negado. E apesar de parecer um tom pessimista sobre o processo de escolha, ao pensar que toda escolha vai trazer algum nível de arrependimento, a ideia que quer trazer não é bem essa, é que nós façamos uma análise um pouco mais profunda de como nós fazemos o nosso processo de escolha, visto que se a gente escolhe com maior clareza, a gente tende a fazer uma escolha mais assertiva e a lidar melhor com as consequências das nossas escolhas, porque a liberdade de fazer uma escolha implica na responsabilidade de você aceitar a consequência dessa escolha. Então acho que deu para entender que, em resumo, o Kierkegaard ele fala: olha, você é livre para escolher o que você quiser, mas você não é livre para lidar com as consequências da sua escolha. Dessa maneira, escolha da melhor forma possível, com base no conhecimento que você tem acerca de você mesmo. E aí, essa ideia de Kierkegaard tem um diálogo bem interessante com um outro conceito muito atual, muito contemporâneo, chamado do paradoxo da escolha, que foi popularizado por um psicólogo chamado Barry Schwartz. E esse paradoxo da escolha, ele vai basicamente se referir a um fenômeno bem interessante de que quanto mais possibilidade de escolha nós temos, maior é a angústia de fazer uma escolha errada e, consequentemente, se arrepender depois. Essa angústia do paradoxo da escolha gera ansiedade, gera indecisão e, muitas vezes, gera esse senso de arrependimento, ao invés de uma maior satisfação. Eu vou explicar para ficar claro. Quando você vai no mercado, se você for comprar um requeijão e tiver só 3 ou 4 opções, é muito mais fácil de você escolher uma opção e não pensar muito sobre a sua escolha do que se você for para outro supermercado maior em que você tenha 30 ou 40 opções de requeijão das mais diversas, e aí você pensa, qual dessas opções eu escolho? É por conta desse princípio que muitas vezes você pode gastar mais tempo escolhendo um filme para assistir na Netflix ou em outro streaming do que efetivamente assistindo o filme escolhido. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece direto. Quando eu não tenho um filme específico para assistir, eu fico lá rolando a opção, rolando
rolando as opções no catálogo, até que quando eu for olhar, eu já gastei quase 1 hora escolhendo o filme, e muitas vezes eu acabo assistindo um episódio de uma série porque já não dá mais tempo para assistir o filme. Então, ambos os conceitos, eles se interseccionam, porque enquanto Kierkegaard fala sobre a inevitabilidade que nós temos na nossa existência de ter que fazer escolha por conta da nossa liberdade, o paradoxo da escolha de Barry Schwartz fala sobre quanto mais opções você tem, mais angustiado você fica para escolher. E isso tem tudo a ver com o jovem do século XXI. Nunca na história houveram tantas possibilidades de entretenimento, houveram tantas possibilidades profissionais, houveram tantas possibilidades de relacionamento como hoje em dia. Um jovem, sei lá, no século XIX, provavelmente, ele ia ter que seguir a profissão da sua família, né? Existe até uma ideia de guildas, né? Isso aí já bem mais distante, não é do século XIX, em que cada guilda era basicamente uma profissão em que um clã tinha, e tinham as guildas dos ferreiros, as guildas dos sapateiros, as guildas dos costureiros. Então, as pessoas, elas não tinham muita escolha, elas têm que fazer o que a família já faz. E era interessante porque elas viviam em comunidades mais fechadas, então, por exemplo, você não tinha tantas opções de parceiro ou parceira. Eram 2 ou 3 mulheres na comunidade que você tinha que escolher. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, com o advento do Tinder e várias outras coisas, você tem uma infinidade de opções de pessoas para conhecer, para se relacionar, e isso gera muita ansiedade. Repare, com o avanço tecnológico, com a contemporaneidade, a gente tem muitas opções para fazer muita coisa o tempo todo. Isso acaba gerando muita ansiedade, principalmente naquelas pessoas que ainda estão em fases de vida em que tem que fazer grandes escolhas. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de jovens adultos que eu atendo. Esse é o meu principal público no consultório, né? Pessoas dos 19, 20 até os 40, em que um dos principais pontos levantados é sempre uma indecisão de fazer uma grande escolha na vida. As pessoas, elas pensam mais ou menos assim: e se eu escolher errado e depois me arrepender? E se eu for por esse caminho ao invés daquele e depois me dar mal? Como é que eu fico? Como é que fica a minha vida? E eu tenho certeza que isso se refere a essa grande amplitude de possibilidades de escolha. Além disso, tem um outro ponto também muito importante. A gente meio que está se esquecendo de conceitos kierkegaardianos, né, de existencialismo, e tem feito uma patologização muito grande da angústia que certas escolhas podem nos trazer. Ou seja, é a tendência a tratar a angústia como uma condição clínica, uma condição médica que precisa necessariamente ser curada. Isso tem se tornado muito comum e más notícias, isso não vai ser curado, porque, como o Kierkegaard falou, nós somos livres, e um dos maiores, se não o maior efeito colateral da nossa liberdade é o peso da responsabilidade de nós sermos livres. Tem coisa que vai ser angustiante em certa medida, sim, porque é isso, é a vida, é necessário que a gente se posicione em algumas coisas e não tem como curar isso, sabe? É uma condição que nós temos. Só que essa patologização da angústia faz com que muitas pessoas busquem incessantemente segurança e controle nas suas tomadas de decisão. Eu só consigo escolher uma pessoa para casar, eu só consigo escolher um trabalho para seguir se eu tiver 100% de certeza de que vai dar certo, de que eu não vou me arrepender depois. Só que não tem como você saber antes de fazer, antes de escolher, antes de casar. Simplesmente não tem como. E aí que entra a psicologia cognitiva. Eu acho muito interessante e ela me ajuda muito pessoalmente falando, porque ela tem um foco muito interessante na aceitação de que tem muitas coisas que você não controla, que estão para além do seu locus de controle, do seu campo de atuação, e isso tem sido uma abordagem muito útil, não só para a minha vida, como para a vida dos meus pacientes, enfrentar essas angústias existenciais do mundo contemporâneo, porque ela ensina que, olha, você tem que focar no que você sabe, no que você pode controlar, não no que você não sabe, no que você não pode controlar. E isso vai te trazer mais leveza, vai te trazer mais paz, mais satisfação. Inclusive, esse pensamento é um pensamento muito influenciado pela escola estoica, que é uma outra escola de filosofia que eu já falei várias vezes aqui, inclusive no vídeo sobre consciência negra, né? Como é ser um psicólogo negro, eu cito o estoicismo, especialmente Epiteto. Então, é a ideia de que, olha, você não tem como saber de tudo. Então, você tem que fazer escolhas
assertivas com base naquilo que você já sabe e com base no que você já conhece em termos de valores pessoais, prioridades, objetivos de longo prazo, etc. Ou seja, uma vez que nós não temos certeza das consequências das nossas escolhas, a gente tem que se nortear pelos nossos valores e por aquilo que a gente considera mais importante de fato. O que realmente você valoriza? Você já parou para se perguntar sobre isso? Quais são os princípios que norteiam a sua vida? Eu vejo muitas pessoas, jovens, adultos, mas até mais velhas, com 40, 50 anos, que chegaram nessa idade e não têm a menor noção de quais são os princípios e valores que norteiam a vida delas. Elas vão vivendo simplesmente no automático. E aí, quando você não tem essa noção, esse entendimento, fica muito mais difícil de você fazer escolhas assertivas, porque você vai sendo levado pelos contextos. Você não toma decisões com base em princípios e com base em valores, entende? Será que você pauta a sua vida com base nessas perguntas? Ou será que você está mais próxima dessas pessoas que vivem com base no automático, sem refletir muito sobre quais são seus valores e prioridades? Pessoal, um dos meus valores, por exemplo, profissionalmente falando, é ajudar pessoas a serem melhores, sejam meus pacientes, sejam meus colegas de profissão. E é por isso que eu criei um curso falando sobre como você pode prosperar no consultório. Agora, quando eu falo prosperar, eu não estou falando só financeiramente. Eu estou falando prosperar no sentido de ser um profissional que também ajuda outras pessoas a serem melhores. Esse é um curso que eu demorei bastante tempo para fazer, porque eu queria fazer com o máximo de primor possível. E se você se interessa, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para você dar uma olhada com mais calma, beleza? Como o Kierkegaard vai falar nos seus livros, não existe uma escolha perfeita. Não existe. Afinal de contas, toda escolha tem seus prós e contras. Casar com alguém muitas vezes pode trazer dificuldades para sua vida. Você vai ter que se adaptar aos trejeitos, aos maneirismos, à rotina de uma pessoa que vai vir para dentro da sua casa, ou que você vai para a casa dela, ou que vocês vão dividir um novo lar, enfim. Mas não é como se permanecer solteiro a vida toda também fosse mil maravilhas. Não, existem intempéries, existem dificuldades também nisso. Ter uma mudança de carreira pode gerar desconforto para você, visto que você vai ter que sair de uma zona que você já domina, né? De um campo que você já trabalha há muito tempo. Mas permanecer onde você está também pode gerar desconforto e pode fazer com que você deixe de aproveitar novas perspectivas profissionais. Percebe? Tudo vai ter prós e contras. Não tem como você fazer uma escolha perfeita que só tenha prós e não tenha nenhum contra. A grande pergunta que você tem que fazer, portanto, é a seguinte: qual ônus, ou seja, qual contra você está disposto a enfrentar, sabendo do bônus, sabendo da vantagem, sabendo do pró que você vai obter com a escolha que você está prestes a fazer? Eu acho que essa é a grande pergunta. Uma vez que todas as escolhas trazem algum nível de sofrimento, algum nível de desconforto, será que eu estou disposto a encarar esse nível de desconforto, sabendo que o que eu vou ganhar vai ser muito mais benéfico, vai ser muito mais pesado em termos de valores, sabe? E é óbvio que fazer terapia pode ajudar muito você a identificar quais são seus valores e o que você realmente quer priorizar. Mas uma outra coisa que pode ajudar muito é simplesmente você gastar um certo tempo fazendo essas perguntas para si mesmo, refletindo mais sobre quem você realmente é e como você tem vivido a sua vida. Se é mais voltada para o automático, só rolando as redes sociais, ou se você, eu realmente quero passar um tempo aqui focando em mim, entendendo quem eu sou e quais são os valores que me norteiam. Eu indico um livro que fala muito bem sobre a temática do arrependimento, que é esse aqui, ó, Se ao Menos. Eu vou colocar na tela também para vocês verem. Liberte-se do arrependimento e viva melhor a partir dos conhecimentos da ciência cognitiva. É de um autor que eu admiro demais. Eu leio tudo que... Ou melhor, tento ler tudo que ele escreve e sempre estou indicando livros que ele escreve para os meus pacientes, que é o Robert Leahy. Ele é um terapeuta cognitivo comportamental, assim como eu, só que muito mais experiente e muito mais inteligente também. E aí ele escreveu vários livros muito bons e esse fala sobre arrependimento, sobre como é importante você lidar com o arrependimento de uma maneira mais saudável, entendendo que algumas escolhas que você fez podem não ter sido as melhores escolhas de fato, mas elas te trouxeram algum nível de aprendizado. Isso é muito importante para o seu amadurecimento psicológico. Como sempre, o link para você adquirir esse livro você encontra no primeiro comentário fixado e ajuda o meu canal. Mas, no mais, pessoal, eu quero que você entenda, multiverso não existe. E se existe, provavelmente nós nunca vamos saber, nós nunca saberemos. Então você precisa aprender a se conhecer melhor para fazer as escolhas mais assertivas
assertivas nesse universo aqui que nós estamos, em que você está assistindo o meu vídeo e refletindo sobre as coisas que eu estou te falando. Um grande abraço, até o próximo vídeo e deixe aí nos comentários se você é o tipo de pessoa super indecisa ou se você é uma pessoa mais voltada para fazer e mesmo que você se arrependa, você tira boas lições disso.